Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero sinceramente que todos vocês estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos, sou uma apaixonada por filmes, por séries, também por livros. Então, sempre semanalmente, ou quando eu consigo, eu venho aqui trazer todas as minhas dicas e todas as minhas opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Ou seja, aquilo que a gente está consumindo mesmo, tanto na cultura pop como também na literatura. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, caiu de paraquedas neste vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tá? Acabamos de chegar aos 200 episódios, então eu agradeço muito a você que está conosco neste momento, também para você que já está conosco desde o início aqui do nosso canal. É muito bom ter todos vocês aqui. E eu quero sempre fazer o convite que vocês continuem conosco, que vocês tragam as suas opiniões sobre o que você está assistindo, né? As suas indicações e também compartilhe os nossos conteúdos com os seus amigos, que assim, quem sabe, né, vão surgindo novas dicas para a gente estar compartilhando por aqui. Bom, sem muito mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje. Tem coisas bem interessantes, né? Até redundante a gente falar isso nos streams, também nos cinemas. Tem umas coisinhas assim que não agradam muito, né, a galera, mas tem coisas assim que a gente pode assim tirar de coisas interessantes, tá? A gente pode estar, às vezes o que para mim não é muito bom, para você pode ser excelente. Então, nada é uma verdade unânime. Então, muitas vezes é interessante sim você fazer a sua experiência ali com uma série ou com um filme que às vezes o pessoal não está gostando muito, ou também aquilo que a galera tá amando, tá simplesmente falando que é o melhor do ano, e aí quando você assiste acaba não sendo tudo aquilo que você pensava. Então, nessa semana mesmo, a gente vai ter aqui opiniões controversas do que está aí surgindo, né, nos streams. Tem coisas novas no episódio de hoje aqui. Tem, assim, ainda a continuidade de uma franquia de filmes que a gente tá devendo alguns outros itens nessa franquia. Então, a gente vai resolver todos esses pormenores no vídeo de hoje. Então, vamos começar com as nossas duas indicações de séries da semana. Uma é uma antologia, antes ela era até considerada uma minissérie, hoje ela já é uma antologia, onde a cada temporada a gente vai conhecer aí um dos nomes mais curiosos ou um dos nomes mais conhecidos, a gente pode dizer dos universos de crimes, a gente pode pensar muito dessa forma. Então, na primeira temporada, a gente teve sobre o Jeffrey Dahmer e na segunda temporada a gente teve sobre os irmãos Menendez. E nessa temporada, a temporada de monstros, a gente tem falando sobre o Ed Gein. E hoje, então, é o momento da gente falar sobre essa nova temporada. A quarta já está em desenvolvimento, é uma personagem feminina que será explorada, né, nessa quarta temporada. E eu acho que essa antologia Monstros, tem um barulho aí, gente, vocês me perdoem, mas enfim, é o momento em que nós temos para gravar por aqui. E essa antologia Monstros, eu acho que o Ryan Murphy, desde o início, ele, lógico, vai jogar muito da fantasia, aliás, são séries ficcionais, porém voltadas aí para o universo em que a gente conhece um pouco do lado psicológico, né, desses personagens,
Muito porque a gente tem esse fascínio, sabe, sobre o porquê que essas pessoas praticam esse tipo de crime. Por que usam-se tanta crueldade em alguns casos? Eh, a gente fica pensando se é só raiva ou se tem algum transtorno mental envolvido nesse meio, ou se muitas vezes é só crueldade mesmo. Então, nessa temporada de monstros, a gente conhece um pouco da história do Ed Gein. Aqui eu vou citar que é uma minissérie que sim vai ser controversa. Aliás, eu acho que essa é a pegada do Ryan Murphy. Primeiro nos questionar o porquê que a gente consome tanto esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo de True Crime. Eu acho que um outro ponto que ele acaba se destacando, não só nessa, como nas temporadas anteriores, qual é o fascínio que esses caras têm nas pessoas. Porque, veja, quando é uma pessoa normal, né, digamos comum, que tem uma vida comum, às vezes não inspira assim tanta assim, não chama a atenção, não brilha os olhos de ninguém. Mas quando uma pessoa faz algo que incomoda de alguma maneira, essa pessoa acaba sendo uma pessoa conhecida, às vezes positivamente, como também negativamente. Então, aqui na história do Ed Gein, a gente vai conhecer um pouco mais desse lado mais psicológico dele nessa temporada, e a gente vai entender um pouco sobre essa codependência que ele tinha com a mãe dele, essa questão mais espiritual mesmo, mais religiosa, de uma maneira mais, a gente pode dizer, mais extrema que a mãe dele tinha, tanto na criação dele quanto na criação do irmão dele, que era 7 anos mais velho que ele. A gente vai entender também um pouco sobre o jeito que ele pensava, né? A gente pode tentar imaginar, né, de uma certa forma, porque há uma visão do diretor também com relação à história desses personagens. Um outro ponto também que aqui a gente já entende porque o Ed Gein, ele é um personagem que a gente pode dizer personagem porque não é uma pessoa já falecida, mas ele é um nome, hoje, né, considerado um nome de uma pessoa que tem algumas histórias que podem ter, de certa forma, uma inspiração ou algo um pouco similar, às vezes um momento, às vezes um crime que ele cometeu, às vezes uma forma que ele praticou esse ou aquele crime, de personagens que hoje a gente vê muito na cultura pop como um todo, como o próprio Norman Bates, onde o Alfred Hitchcock se inspirou no livro do Robert Bloch e que pode ter inspirado num dos casos aí do próprio Ed Gein. Não é exatamente a inspiração, mas a gente consegue compreender que o Hitchcock ele teve às vezes uma certa luz com relação ao caso do Ed, mas às vezes também pode ser assim, um caso que mistura no outro de uma outra ideia que ele teve e acabou criando Norman Bates. O Hannibal Lecter também foi um personagem que a gente não pode dizer exatamente que foi inspirado, mas que teve assim um certo toque que pode remeter ao próprio Ed Gein. E também esse já é mais parecido, que é o Leatherface, personagem da franquia de filmes O Massacre da Serra Elétrica, que ele acabava com o seu transtorno mental, uma vez que o próprio Ed também foi diagnosticado com transtorno mental. Ele também era um personagem que vestia a pele das suas vítimas. E quando eu digo vestia, é literalmente
literalmente falando, vestia, né? A máscara do Leatherface era assim, pele humana, né? Enfim, então é uma série que vai ter sim alertas de gatilho, né? Principalmente para, eu acho que para cenas bastante explícitas, porque tem coisa ali que não precisa nem mostrar. A própria reação dos personagens em cena já dá aquele impacto que te remete ao que aconteceu. Então, assim, eu vou ser sincera que eu não acho uma temporada fraca, né? Eu acho que a primeira temporada, que é a que fala do Dahmer, ela foi mais explícita. Eu concordo com a Belle, né? Eu concordo mais com a resenha dela. Claro que a forma da narrativa ela não é linear, né? Então dá essa coisa mais confusa, como a Nath Kreuzer falou no seu vídeo, como o próprio Matheus também, do Cinestera, colocou no seu vídeo. Então, quando você já conhece a história do Ed, fica mais fácil você entender os pontos aos quais é mais fantasioso a história, né? Como acho que é a Ariadne, que é uma personagem que é inserida aqui nessa trama que quando você conhece a história, né, do Ed, ela não é uma personagem com a relevância que ela tem neste ponto da história. Mas eu acho que, como o próprio ator disse a entrevista da fofa da Ju Cassini, que tanto ela quanto a Jaqueline Guerreiro já falaram sobre o caso do Ed Gein, eu não tenho certeza se o Beto Ribeiro e a Joyce Rodrigues já falaram, eu acredito que sim. Mas ambas já falaram do caso mais de uma vez, então vou acabar citando elas de início, porque eu conheci a história dele através dos vídeos das duas. E o próprio ator falou isso com a Jo, que a ideia sempre também dessas séries é nos questionar quem é o monstro, né? Será que o monstro é somente esse cara que cometia essas barbáries? Será que o monstro não é quem está pegando a história dele e fazendo com que essa história aproxime-se de nós como espectadores? Ou se não somos nós os espectadores que temos essa curiosidade mais macabra, vamos dizer assim, com relação ao que eles fazem. Afinal de contas, eu acho que esse acaba sendo um pouco do nosso limite. Até que ponto você pode chegar dentro de uma determinada situação. Então, é uma série que ela não vai contar exatamente como aconteceu a história do Ed, geralmente isso é o documentário que costuma fazer. Então, até o momento da gravação deste áudio, a gente não tem nem na Netflix com relação a algum documentário contando a história dele. Se eu não me engano, tem um documentário, mas ele não está disponível em streaming. Me parece que eu comecei a ver ele pelo YouTube, eu não tenho certeza, me parece que era até da BBC. E já teve um que acabou saindo das plataformas. Me parece que esse era um documentário, não me lembro de qual canal. Então, assim, você conhecer a história antes, no caso da antologia Monstros, você consegue entender o que é o caso desses personagens, né? Para que você consiga entender o que eles realmente fizeram e onde existe essa curiosidade. Até o próprio Charles Manson foi citado aqui com relação a essa história, mas assim, eu acho que são só mesmo comparações, eu não acho que tenha muita vez, se bem que o Manson, enfim, a gente não pode nem ficar falando muita coisa, porque é um personagem extremamente controverso aí no True Crime como um todo, como todos os outros.
Mas é uma história, assim, que é bem cômoda, tem cenas ali que você tem que dar uma respirada para voltar, porque o negócio não é muito fácil. Acho até que a segunda temporada, que teve os irmãos Menendez, ela foi mais suave, né? Alguns falaram que essa temporada era mais suave. Eu acho que a dos irmãos Menendez ela foi mais suave, porque foi muito lado psicológico, tanto de um irmão quanto do outro irmão. E aqui não. Aqui, tanto aqui quanto na primeira temporada, que foi do Dahmer, são dois personagens muito icônicos aí no que eles praticaram, né, nos crimes, e cada um ele foi cruel a seu modo, sabe? E a crueldade muito crua, muito explícita, ela choca demais. Então, eu acho que é mais uma temporada que ela não vai te entregar tudo que você quer realmente saber, mas às vezes ela pode ser uma temporada que vai te questionar mais do que alguma outra que você já viu. E eu acho que eu, particularmente, quando eu vejo esse tipo de série, eu fico pensando nesses pontos de que hoje em dia, por exemplo, é tanta gente que a gente vê que acaba fazendo coisas assim que você não imagina, que podem ser pessoas que podem te prejudicar, e às vezes um cara desses pode estar ao seu lado e você não perceber. Então, a gente tem que sim se resguardar de certas situações e desconfiar de algumas coisas. E o jeito que esse cara fez na época em que ele fez, que era na década de 50, é, foi colocado muito como uma pessoa inofensiva, sabe? Uma pessoa confiável. E não era tão confiável assim. Não é também que você vai desconfiar de todo mundo, mas enfim, é algo que a gente tem que realmente tomar cuidado. Esse tipo de gente está muito mais perto de você que você imagina. Você só não precisa também ser neurótico de achar que todo mundo mas sim, essas pessoas também podem estar perto da gente. A gente tem que tomar bastante cuidado. Mas eu não desconsidero, não. Eu acho a temporada bem interessante. Claro que a dinâmica dela é um pouco diferente das séries anteriores, mas, na minha opinião, vale muito a pena investir nela. Então é isso, gente. Eu acho que essas são as nossas impressões de Monstro. A história de Ed Gein está disponível na Netflix neste momento. Geralmente são temporadas um pouco mais curtas. Geralmente elas têm uma média assim de 7, 8 episódios. Sempre dando uma aprofundada, indo e voltando na história para pegar às vezes algum foco de algo que não foi revelado no primeiro momento. Então é bom ter um pouco de paciência com esse tipo de série, mas dá um espaçamento entre um episódio e outro, porque não são episódios também tão simples de ver, não, tá? Mas na minha opinião, né, e tem um alerta de gatilho, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, prefere consumir por conhecimento mesmo, por curiosidade, na minha opinião, vale a pena essa temporada também. E quem sabe, né, a gente tem que ir aguardar a próxima para descobrir como eles vão falar dessa personagem, que eles vão falar da próxima temporada. Bom, então vamos à nossa segunda indicação de série da semana. Essa já é uma minissérie, também está disponível na Netflix. E essa minissérie é uma minissérie assim que ela tá meio que dividindo o pessoal, mas essa não tá dividindo tanto quanto a série Monstros. Essa daqui já é uma minissérie que a gente vai ver muito essa questão de como que a gente consegue manipular as coisas à nossa volta, como que a gente é manipulado por isso. E de novo essa questão de confiança. Será que tudo que você está vendo é realmente o que você está vendo mesmo? Eu fiquei muito com essa questão na minha cabeça quando eu vi essa série. E existem questões que a gente precisa pensar.
Se eu sempre falo isso com amigos, com, né, até um dos meus sobrinhos mesmo, eu sempre falo assim, que a gente faz as coisas de certa forma até o momento em que aquilo vai te prejudicar. Se você sabe que é algo que vai te prejudicar, melhor você desobedecer aquela ordem, porque senão tudo pode ficar a ver navios, né? Então aqui a gente vai conhecer a instituição Time, como é que é de... Ai, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver minha cola, peraí. É Tal Pines. Olha só a situação aqui da pessoa. Então a gente vai falar sobre a minissérie Desobedientes, que está disponível também na Netflix. E essa aqui a gente vai acompanhar a Abby e a Laura, que são essas duas adolescentes que estão aqui nessa instituição. E é uma questão que a gente já viu sobre isso em diversos outros filmes e séries, tá? Mas aqui a gente vê que a história ela é contada de uma forma muito viciante. É uma história que com certeza você já viu em algum lugar, onde tem essas duas adolescentes que estão ali nessa instituição. Elas sabem que tem alguma coisa errada ali acontecendo, tem algumas coisas muito estranhas que tem a ver com essa instituição. A própria elite da cidade, vamos falar assim, elite. Mas essa dona dessa instituição tem umas coisas ali muito estranhas acontecendo nessa cidade, e a gente vai começando a entender o que está acontecendo. Tem esse policial, chega ali naquela cidade com a esposa está grávida, e tem umas paradas aqui meio sinistras que envolvem essa cidade. Ela me lembrou muito. Tem um filme, eu acho que com a Nicole Kidman, e tem também aquela minissérie Sereia, vocês estão lembrados dessa série? Eu acho que eu não cheguei a falar sobre ela por aqui, a gente pode comentar sobre ela. Que tem a ver assim com, tipo esses cultos mesmo, sabe? Assim, que envolve pessoas de uma cidade, sabe? Então, assim, a premissa da história, ela é uma premissa muito comum. Você naturalmente, me ouvindo falar, vocês já viram isso em algum lugar. Mas a questão é que aqui a gente vê que o elenco é muito bom. Aqui a gente tem a Toni Collette de novo arrasando aqui. Todo o elenco, no geral, tá num trabalho muito legal. Que a gente tem também o Patrick Adams, que é um ator que ele consegue fazer assim, um bom papel aqui. E outras pessoas no elenco, as próprias duas adolescentes, eu acho que elas fazem também um trabalho bem bacana, né? A série anterior a gente já tem o ator principal que ele brilha na série, aqui também, né? Então a gente tem esse elenco fazendo bonito aqui. Então é uma minissérie muito comum, tá? Assim, mas a forma de contar dela é que é uma forma que te prende, é uma forma que te conquista, porque a única coisa que até tem se comentado muito é o final, porque um final é mais aberto, um final mais abrupto, que caberia talvez uma segunda temporada, né? Não sei, não vejo dessa forma. Mas o que a gente compreende aqui é que é uma minissérie que ela sim dá o seu recado, né? E é um bom entretenimento, assim, para você passar e ficar matutando na cabeça o que está acontecendo. Mas não é também uma história tão difícil de decifrar, não. Eu acho uma premissa muito tranquila, mas que é, sim, de uma narrativa muito envolvente. Na minha opinião, vale muito a pena. Tem umas cenas aqui que às vezes você pode ficar incomodado, mas no geral
é sim uma série viciante, uma série que realmente vai te surpreender. Às vezes você também pode não gostar, né? Porque, enfim, e gosto é uma coisa que, enfim, cada um tem realmente algo que agrada mais e, enfim, tem gente que não agradou tanto dessa série. Mas, na minha visão, é uma série que vale sim a pena o seu investimento de tempo. Então, essas são as nossas duas indicações de séries da semana. A antologia Monstros, a história de Ed Gein, que já está disponível no catálogo da Netflix, e Desobedientes também, minissérie disponível também na Netflix. Então, se você já viu alguma das duas, traga as suas opiniões também, as suas impressões nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Então, ainda nós vamos continuar o nosso episódio falando das 3 indicações de filmes da semana. Ainda a gente não vai ter indicação de leitura, né? Eu tô bem devagar, minha rotina tá dando uma mudada aqui, então realmente eu vou precisar de mais tempo para continuar as leituras. Mas nós temos assim 3 filmes nessa semana para a gente poder indicar para vocês. Um deles a gente viu recentemente também, e eu confesso até para vocês que é uma continuação que teve gente até que gostou do primeiro, né, assim, mas na minha opinião, eu vou ser bem franca com vocês, não precisava desse aqui, tá? Vai ter a parte 3, né, no ano que vem, provavelmente, já tá gravada, gravou as 3 partes junto. Mas esse aqui, a gente acha que não precisava, na minha opinião. Nós vamos falar de Os Estranhos, capítulo 2. É um filme que eu acho que a gente já falou sobre ele no ano anterior, no ano passado, não sei. E assim, eu vou ser sincera que eu nem queria continuar vendo esse filme, não. Aí o pessoal tá falando que o filme não é bom, que não sei o quê. E eu falei assim, olha, vamos assistir esse negócio pra gente ver como é que vai dar continuidade à história. E aí a gente vê se vai ver a parte 3 ou não. Até esse momento eu não pretendo ver a parte 3, mas enfim, eu também não queria ver Theo e Faia e acabei assistindo. Mas vamos às nossas impressões com relação a essa história. Eu vou trazer as minhas opiniões para vocês. Aqui, nessa parte 2 desse filme, praticamente começa diretamente, né, após os eventos do primeiro filme. A Maia foi a única sobrevivente dessa história, desse massacre, né, que aconteceu ali naquele Anhembi onde eles estavam. Só que nessa parte 2, todo o filme ele se desenrola numa narrativa única, onde o propósito, né, do filme é o quê? É contar essa nova perseguição que a Maia vai passar durante todo o segundo filme. Ela está no hospital, né, com os ferimentos e os traumas, né, desse movimento que ela acabou vivendo no filme 1, mas a ideia que dá desse grupo de pessoas, vamos falar assim, grupo de pessoas, que tem sempre essa ideia de que, aquela pessoa tá ali, né? Ele tá ali, ele atendeu a porta, então ele tem que ser eliminado, tá? E no caso dela, como ela está viva, ela sobreviveu ao que eles denominavam, a gente pode denominar a missão deles. A missão não está completa, né? Porque a menina está viva, apesar dela não identificá-los, porque não faço ideia quem que eles são.
Eles estão aonde? Estão no mundo todo, onde eles estão, quem eles são, por que eles fazem o que eles fazem. Esse filme é um filme que ele quer dar algumas respostas, mas o geral de toda a história é essa. Não tem muito mais o que contar sobre o filme, não. É um filme que a gente vai ver o tempo todo a Maia tentando se livrar dessa gente. Ela tenta fazer ali uma conexão com um ou com o outro, pedindo ajuda, mas sempre eles estão chegando, né, muito perto dela. Ela elimina uma coisa, elimina a outra, né, tenta se esconder, tenta se esquivar. Tem um episódio ali que, né, enfim, eu também concordo, como muitos criadores de conteúdos falaram, que tem uma cena com um tal do javali que é bem vergonha alheia, mas assim, às vezes dá uma camada diferente à trama, porque se você for pensar que no filme toda essa pobre coitada, ela tá correndo para se salvar, esse javali ficou sendo algo diferente do que, digamos, teria sido no primeiro filme. Então, a narrativa em si, ela não altera muita coisa do primeiro filme, né? Ela continua do mesmo jeito, só que aqui a trama quer explicar o motivo pelo qual essa equipe de pessoas ali quer simplesmente eliminar aquelas pessoas ali, porque essas pessoas parecem são escolhidas aleatório, e tem, assim, algumas coisas que, na minha opinião, não vejo necessidade de explicar. Existem filmes que você não precisa explicar. Tem coisas que é melhor não explicar. O não explicar é que faz a história ser mais chamativa. Então aqui, as explicações, eu pouco me importei com elas. Eu vou ser sincera que é um filme que depende do tipo de filme que você gosta. Você pode gostar disso aqui? Pode, se você gostou do primeiro filme. Mas se você não gostou do primeiro filme, você viu que ele não é para você, esse aqui vai ser só mais um igual, né? Então, se você não gostou do primeiro filme, provavelmente esse segundo você não vai gostar também não, porque a narrativa ela não tem muitas mudanças com relação ao primeiro filme, não. A única coisa que você vai ver a mais com relação ao primeiro filme é a explicação que eles tentam dar com relação aos personagens, né, e o porquê que eles fazem o que eles fazem, mas no geral é só isso, não tem muita coisa a mais a acrescentar, não. É um filme, assim, que eu aproveitei para me ver, assim, num dia aleatório e não me acrescentou muita coisa. Mas, assim, perdi meu tempo? Não, porque eu tava até com a companhia bacana, né? A gente tava até comentando como o filme não é tão bacana assim, mas enfim, às vezes pela companhia, né? Você tá antes do filme, depois do filme, você troca uma ideia, você vai na praça, come alguma coisa, então às vezes é aquele filme assim que você vai só para fazer companhia para alguém, enfim. Na minha opinião, não sei se vocês deveriam ver filme. Depende muito, igual eu falei novamente, do que vocês gostam de assistir. Mas se você gostou, é legalzinho, né? Você pode assistir. Se não, deixa passar batido que não vai acrescentar muita coisa com relação à história original, não. Na minha visão, provavelmente eu não vou ver o terceiro filme. Mas depende, né? Vamos ver a premissa do que eles vão fazer no terceiro filme. Talvez eu assista, talvez não. Até então, não tenho interesse em assistir o terceiro filme, não. Então, assim, essas são as minhas opiniões com relação a Os Estranhos, capítulo 2. Poderia ter sido um pouco melhor? Às vezes sim. Mas, enfim, né, gente? Também a gente
é isso, não tem muito o que fazer, não. Vamos então para a nossa segunda indicação de filme da semana. Esse aqui eu achei um filme assim, que é outro que eu fiquei naquela. Será que eu devo assistir esse negócio? Não sei, será que eu devo? É porque quando eu vi algumas críticas dele, eu fiquei pensando comigo, porque não é um tipo de filme que me atrairia de assistir, não. Eu já vi vários filmes nesse estilo e tem umas cenas ali que me dá bastante agonia. Mas eu vou confessar com vocês que eu assisti o filme por causa da protagonista. Porque o jeito dela pensar e o jeito dela tentar sair da enrascada ao qual ela se meteu, foi algo que eu falei assim, eu vou ver esse filme para me torcer para ela, para ver como é que ela vai se sair dessa enrascada toda. Mas, enfim, é um filme que, na minha opinião, já me surpreendeu, porque eu já achei ele um filme mais pro ok do que com relação ao filme anterior. Então, nós vamos ao filme Animais Perigosos, né, que tá aí muita gente comentando, né, sobre ele. É o filme de tubarão lá, enfim, com os tubarão, você sabe como é que é isso. Nós vamos falar as nossas opiniões com relação a ele agora. Porque quando a gente vai falar sobre esse filme, a gente vê essa protagonista, que ela é uma surfista, cara, eu não consigo falar esse nome, é Zeckley, eu acho. E ela tá ali naquele, curtindo, né, o seu momento ali, ela conhece ali um carinha, eles meio que tem um climinha de romance. Só que ela acaba sendo capturada por um cara que ele tem uma mania curiosa, né? É um cara assim que ele gosta de capturar as pessoas e eliminar as suas vítimas, servindo aos tubarões. Ele tem ali uns tubarões ali, tem uma região ali que tem tubarões. E ele resolve fazer isso, né? Tem uns ali naquele esquema. Parece que os tubarões estão bem habituados a ele, né? Afinal de contas, ele que está levando, enfim, você já entendeu o que eu quis dizer. E aí fica essa relação meio estranha, né? Desse cara que tem esse fetiche, né? Por isso. E ele ainda filma isso tudo acontecendo. Então essa menina tá ali presa nesse barco. Tem esse carinha aí que ela meio que conheceu, esse outro carinha aí que ela teve um lance com ele. E ele tá começando a procurar ela, querendo saber o que aconteceu. A menina simplesmente sumiu do mapa. E tem esse outro serial aí, né? A gente pode falar aí que ele tá querendo eliminá-la também, mas ele vai fazendo esse joguinho ali de gato e rato com ela. É também um filme com uma premissa simples. Não é um filme muito uau, também mudou a roda, tá? É um filme bem também ok. Mas é um filme que ele me chamou a atenção por causa disso. Ele é um filme que você vai entendendo a história se desenrolar e a menina que entrou, né, nessa enrascada, ela tenta sair de diversas maneiras desse cara. E assim, tem momentos que você fica assim, eu me senti o Matheus falando da sua resenha, eu me senti ele. Falei assim, gente, vai pegar ela, meu Deus, ela não vai escapar. Ah lá, menina, sai daqui, menina, pega isso, faz aquilo. Então ela tenta fazer de um tudo. Então você vê cenas assim que dá vontade de você entrar dentro do filme e acertar a cabeça do cara para ver se o cara deixa a menina embora, sabe? Então é um filme que ele é super divertido, na minha opinião. Se você pode achar que divertido pode ser isso. Mas é um filme que assim, você aproveita melhor a experiência, sabe?
de ver o filme. Eu até vi os dois filmes no mesmo dia, né? Os Estranhos capítulo 2 e esse aqui. Então, assim, eu acabei me divertindo muito mais nesse aqui, né? E a minha experiência ficou até mais divertida. Eu e uma amiga, a gente estava vendo e foi bem legal essa experiência. Então, assim, é um filme que você vai vendo essa personagem tentar se livrar dessa situação. Não é um filme uau, mudou a roda, mas é um filme que tem umas pegadas bem divertidas. O final, na minha opinião, já é mais satisfatório, né, com relação ao primeiro filme que a gente falou. Mas vale a pena, tá? Na minha opinião, esse aqui, ele tá mais condizente aí com as críticas que eu tenho visto aí. É um filme bem, bem bacana, bem divertido. Não tem, assim, muito aqui a acrescentar, sabe? Mas a experiência de ir no cinema, ver, eu acho que esse aqui é um filme que você pode ver no stream, também pode ver no cinema. Na minha opinião, fui no cinema e eu gostei muito da experiência. E essas são as nossas duas indicações de filme que no momento os dois estão nos cinemas, tá? Já essa terceira e última, e por último, mas não menos importante, indicação de filme da semana, é mais um filme da nossa franquia aí de filmes de terror, né? Que muita gente até considera este aqui o melhor filme da franquia, consideram este a melhor, eu vou dizer, premonitora, né, da franquia, exatamente pelas reações que ela tem. Ela é uma personagem já mais humana com relação aos outros, digamos, premonitores, né, da franquia. Eu tenho umas coisas meio assim com relação a esse filme, mas para mim é um filme bem divertido também, bem interessante. Não é o meu top 1, tá? Não é mesmo o meu top 1. Mas em breve vocês vão descobrir qual que é o meu top 1. Então vamos falar, por último, mas não menos importante, de Premonição 3, né? A gente está quase aí finalizando essa nossa parte, revendo, né, os filmes da franquia Premonição, né? A gente já falou do 6, do 5, do 4, né? Está aí dos episódios anteriores, vocês já vão, podem procurar os outros episódios, vocês vão ver nossas referências com relação a todos eles. E este é o terceiro filme, então, da franquia. A Wendy, né, que aí a premonitora que muita gente gosta dela. Esse aqui, ele é um filme que ele tem cenas muito icônicas, aqui, mas muito mesmo. Na minha opinião, esse aqui da franquia é um dos que tem, assim, as mortes mais impressionantes, tá? Tem a questão, primeiramente, ali da parte da montanha russa, né, ali do parque de diversões, que é a cena inicial, né, essa premonição inicial, né, do filme, que já é bem impressionante desde então. Tem a cena, se eu não me engano, é nesse aqui que tem a cena que as meninas tem aquela parte lá da câmara de bronzeamento, não sei se vocês estão lembrados. Então tem muitas coisas muito interessantes. Aqui eu acho um dos filmes que tem as mortes mais curiosas, na minha opinião. E também todas muito aceitáveis, na minha opinião. Acho que a franquia Premonição, ela brinca muito com esse nosso medo, sabe? Das coisas que para nós são, sim, coisas comuns. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem de vocês aí já foi nesses lugares que tem essas câmaras de bronzeamento artificial? Eu nunca fui nenhuma, então não faço ideia como é que funciona aquilo. Então tem, assim, coisas muito curiosas. Tem um negócio lá daquela menina que trabalha naquela fábrica, que tem aquela pistola, né, de pregos. Nossa, aquele negócio me deu um giriza, só Deus. Mas assim, então tem cenas muito curiosas, muito impressionantes. Eu acho que é um filme extremamente interessante. Só não acho a Wendy a melhor, né? Realmente eu não concordo com muita gente. Se eu puder ser polêmica aqui,
eu tenho, né, uma pessoa aí, premonitor aí favorita. Mas não deixa de ser um filme extremamente interessante, extremamente divertido. Continua dentro dessa dinâmica mesmo de premonição, de você tentar enganar a Dona Morte, e como ela vai pegando ali as suas, digamos, vítimas que já não deveriam mais estar vivas, né, mas que estão ali fazendo hora extra. Então eu acho sim uma cena muito interessante mesmo. Essa cena ali do parque de diversões, então ela foi feita brilhantemente. Tem também uma cena que ela é mais pro final do filme, que é uma cena, ela é tipo, ela não é exatamente no parque de diversão. Ela é tipo assim, essas cenas de datas comemorativas, que tem ali algumas coisas mais de, como é que eu posso explicar? É de data civil mesmo, tipo assim, como se fosse independência, que tem fogos e tudo mais, tem ali o negócio dos foguetes, então assim, foi também uma cena bem interessante. Eu me lembro que eu até cheguei a ver os bastidores, né, dessas cenas de Premonição 3, e tem cenas muito legais ali. Eu gosto bastante de ver esses making off. A gente acaba descobrindo coisas bem legais aí dos filmes. Na minha opinião, é sim um dos melhores da franquia, né? Mas em breve eu vou falar com vocês quais que são os que eu mais gostei. Ele pode ter mudado de lugar na minha preferência depois que eu revi? Pode, né? Eu acredito até que mudou. Mas em breve a gente vai falar aí no final da saga, né? Da gente rever todos os filmes, os 6 filmes até então da saga. Eu vou falar com vocês quais que são os meus filmes preferidos. Esse aqui já tá dentro ali do ranking de um dos filmes que eu mais gostei da franquia toda. E vocês gostam dessa franquia Premonição? Atualmente, todos os 6 filmes, porque o atual já entrou no catálogo, todos eles estão na HBO Max, se eu não me engano. Todos os 6 já entraram por lá. Vocês conseguem assistir a HBO Max tanto pelo aplicativo quanto também pelo channels da Amazon, tá? Então vocês conseguem acompanhar aí a franquia Premonição toda, vai lá rever todos os filmes, vê o novo, volta aqui e me conta qual que você mais gostou, se você gostou desse ou do outro, dá as suas opiniões que eu quero muito saber, estou curiosa para saber as opiniões de cada um de vocês. Gente, é isso. A gente acaba por aqui. Eu preciso parar essa gravação, porque eu preciso dormir, que daqui a pouco tem que trabalhar. Mas enfim, segue a vida, né? Então é isso. A gente se despede. Muito obrigada para vocês que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenha aí esse meio de semana mais tranquilo, mais leve.